Então, vamos lá. Naquele primeiro encontro nosso, gente, eu apresentei as 11 funções executivas, né? Que são objetivar, planejar, organizar, iniciar, focar, perseverar, monitorar, flexibilizar, inibir, regular e operacionalizar. É claro que tem algumas literaturas que trazem com um nome diferente, mas, no fundo, é a mesma coisa. Nós já trabalhamos aqui planejar, organizar, iniciar e focar. Né? A 2, 3, 4, 5. Então, hoje, para poder organizar, então, eu resolvi falar sobre objetivar e perseverar. E aí a gente terá as 6 primeiras trabalhadas. Tá? Isso aqui, e aí vocês percebem, né? Vocês vão perceber ao longo da nossa conversa que algumas elas são entrelaçadas, né? Elas se entrelaçam. Por exemplo, as duas de hoje, né? Objetivar e perseverar, elas se entrelaçam, objetivar e planejar também. Então, elas não são estanques, não são coisa, agora eu vou objetivar, agora eu vou organizar, agora eu vou planejar. Né? Então, as funções executivas, a gente, quando faz isso no dia a dia, as coisas não são estanques também, né? Cada hora eu estou fazendo, estou usando uma função, elas são usadas mais de uma ao mesmo tempo. Então, só para lembrar, né? As funções executivas, elas são habilidades fundamentais para o nosso funcionamento diário. Tudo que a gente faz no dia a dia, a gente precisa das funções executivas, né? De organizar, de planejar, de objetivar, de perseverar, e são dificuldades apresentadas nos autistas. Algumas mais, outras menos. Alguns autistas apresentam dificuldades em algumas mais e outras menos, mas, de uma maneira geral, todos os autistas apresentam dificuldades nas funções executivas. Elas se desenvolvem do nascimento até o início da idade adulta. Por isso é que é importante, né? Vocês que trabalham com crianças ainda, né, em desenvolvimento, início do ensino fundamental, né, que elas sejam desenvolvidas para que ele possa ter uma aprendizagem e um desenvolvimento melhor, né, no Fundamental 2, no ensino médio e profissionalmente, né, aqueles que vão para o mercado de trabalho. Elas permitem aos indivíduos desempenharem ações voluntárias com autonomia e organização para atingirem metas específicas. Então, o nosso objetivo na educação é sempre trabalhar com essas duas questões de autonomia e organização. Tá? Então, a educação escolar, ela não tem só como objetivo trazer conteúdos, desenvolver conteúdos, mas principalmente fazer com que a pessoa seja autônoma e organizada para que ele possa construir os seus próprios conhecimentos. Então, vamos falar primeiro de objetivar. O que é objetivar? Objetivar é estabelecer metas. O que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo hoje é dormir às 10 horas da noite. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir dormir às 10 horas da noite? O meu objetivo hoje é comer uma pipoca. O que eu tenho que fazer para comer essa pipoca? Então, estabelecer metas, coisas elaboradas e coisas do dia a dia. Eu dou esses exemplos meio banais assim para a gente poder conseguir entender, né? Que tudo na vida da gente, a gente tem que pensar num objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo é comer pipoca. Se o meu objetivo é comer pipoca, o que eu tenho que fazer para atingir essa meta? Eu tenho que planejar, que foi uma função executiva que a gente já trabalhou. Então, eu tenho que, primeiro, eu tenho milho de pipoca em casa? O milho de pipoca é de micro-ondas? Então, se for de micro-ondas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o micro-ondas,
colocar o pacotinho lá dentro, marcar o tempo e ligar o micro-ondas. Aí eu tenho a pipoca pronta. Se eu não tenho pipoca de micro-ondas, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar uma panela, colocar no fogo, colocar o óleo, colocar o milho e ir mexendo, mexendo até que a pipoca esteja toda estourada. Se eu quero, o meu objetivo é dormir às 10 horas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho alguma atividade para fazer ainda, para eu poder dar conta até às 10 horas? Eu tenho que terminar um trabalho para entregar amanhã. Então, eu vou começar agora, às 7 horas, porque aí eu tenho 3 horas para poder fazer. Então, estabelecer metas é fundamental, porque eu consigo visualizar o futuro para saber onde eu quero chegar, né? Eu sei onde eu estou e eu vou estabelecer aí onde eu quero chegar. Então, é a capacidade de estabelecer uma meta, né? O que precisa ser feito e planejar os passos necessários para alcançar. Então, como fazer? É a organização de ideias e ações no tempo. Então, é pensar o que eu vou fazer e começar a fazer. Então, se eu falar, não, eu quero comer pipoca hoje, mas eu fico sentada de braço cruzado, a pipoca não vai surgir, né? Então, eu tenho que ter uma ação para conseguir atingir esse meu objetivo. Quanto mais claro o objetivo, mais fácil estabelecer as estratégias para alcançá-lo. Isso aqui já é a primeira dica, né, ao planejar atividades, não só para os estudantes com autismo, gente, isso para os estudantes do Fundamental 1, praticamente para todo mundo. O estudante tem que saber o que é preciso fazer. Quantas vezes vocês dão uma ordem para o aluno e ele fica olhando para a sua cara, como quem diz, o que você quer? Né? E muitas das vezes fala, não entendi, professora. Então, por que ele fala, não entendi, professora? Porque o objetivo não ficou claro. Eu não sei o que eu devo fazer. A professora falou algumas coisas, mas eu não sei o que eu vou fazer e nem como eu vou fazer para atingir isso que ela quer. E tem maior chance de ser atingido. Então, quanto mais claro o objetivo, mais chances ele tem também de ser atingido. Então, muitas vezes a escola ela costuma complicar mais do que deveria, né? Uma vez uma professora falou comigo assim, que eu estava falando, você precisa fazer isso, 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 isso. Sandra, mas aí fica muito fácil. Eu falei, escuta, mas por que tem que ser difícil? Por que você tem que dificultar a atividade do menino? Inclusive, era surdo, né? Era de uma escola de surdos, e aí eu falando, né, a questão de como ela deveria, né, organizar as coisas para ele poder realizar. Eu falei, mas aí fica muito fácil. Eu falei, nossa, então quer dizer que a gente tem que prejudicar os meninos fazendo sofrer, né, para poder realizar as coisas. Então, o que o estudante precisa? Visualizar o fim da tarefa, que é a memória de trabalho. Quer dizer, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que fazer uma operação de adição, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que chegar num resultado. Para eu chegar num resultado, como eu vou armar essa adição? Eu coloco um número embaixo, faço um traço, e aí eu somo. Então, é visualizar o fim da tarefa. O que eu preciso fazer? Entender a meta final, que é o que eu falei antes. Entender o que é preciso fazer. Né? Muitas vezes, o aluno termina e o professor fala, mas não era isso que era para fazer. Então, às vezes, o aluno, assim, eu não sabia o que eu consegui fazer isso. E muitas vezes, gente, aí também já fica uma outra dica, né?
Quando o aluno faz isso, quando você pede uma coisa e ele não faz aquilo exatamente, ele faz uma outra coisa, pergunta para ele, o que você pensou? E aí ele vai dizer, eu pensei que era para fazer isso, isso, isso e isso. Não. Então, preste atenção o que eu falei que era para fazer. Então, aí você dá a ordem, de novo, de maneira clara. Então, você consegue perceber onde foi que ele confundiu o que você falou. Às vezes, é até uma palavra que você usou, né? Uma questão de vocabulário, você falou uma palavra e ele entendeu uma outra. Então, muitas vezes, eu falo que professor, às vezes, eu falo que nós somos um pouco cruel, né? A gente acha que o que está dentro da cabeça da gente está dentro da cabeça do outro. Dividir a tarefa em partes menores. Isso aí eu vou usar duas funções executivas, que é a flexibilidade e a organização. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como a gente pode fazer isso, né, e de que jeito que a gente propõe esse dividir a tarefa. Eu acho que eu já falei com vocês, porque é um exemplo que eu sempre gosto de dar, né, que se você tem 5 tarefas para a turma, dá uma para todo mundo. E aí você fala, né, gente, quem acabar tem a segunda. Quem acabar tem a terceira. Nós temos 5 tarefas para fazer, mas não precisa fazer todas. Isso você já dá uma acalmada, principalmente no estudante autista, né? Porque se você falar assim, tem 5 tarefas para fazer, ele entra em ansiedade, né? Eu acho que eu já contei um caso para vocês de um estudante do Cefet, né? Um adolescente, ensino médio, que ele fazia a prova fora da sala, mas toda hora ele ia lá na sala contar quantos alunos ainda tinha. Por quê? Porque ele não queria ser o último. E o professor falava com ele, não tem problema em entregar por último, mas eu não quero ser o último. Aí ele voltava lá para a sala onde ele fazia a prova, dali a pouco ele voltava para contar quantos meninos tinham. Então, quer dizer, ele sabia, né, quantos alunos tem na sala e eu não quero ser o último. Então, eu vou contando e vou conseguindo perceber como que esse número, né, de alunos está diminuindo, mas isso causa ansiedade, né? E a criança autista tem uma tendência à ansiedade. Então, é importante que aí você dá uma para todo mundo, quem for terminando vai fazendo a segunda, quem for terminando vai fazendo a terceira. Muitos alunos vão fazer 5, muitos alunos vão fazer 4, muitos alunos vão fazer 3, e aí você consegue perceber as dificuldades que acontecem dentro da sala e onde estão essas dificuldades. Elas estão concentradas em quê? No conteúdo em si, na forma de apresentar, na forma de você fazer. Então, às vezes, o aluno não faz por não entender, né? Quer dizer, o que eu preciso fazer? Estabelecer uma sequência lógica, que é uma outra função executiva, que é de planejamento. Então, o que eu faço primeiro, o que eu faço segundo, o que eu faço terceiro, né? Que eu vou dar uns exemplos para vocês aqui também. Isso, para o autista, é fundamental, né? Porque se eu for fazer, por exemplo, se eu vou fazer a pipoca, eu primeiro coloco a panela no fogão, aí eu coloco o milho, depois eu coloco o óleo. Não é a ordem não é essa. Então, eu preciso colocar a panela, acender o fogo, colocar o óleo, colocar o milho de pipoca. Então, esse planejamento, ele é fundamental para que eu possa atingir o objetivo. E o foco, ou seja, o objetivo final é a atividade bem-sucedida, né? O que eu quero, o que o professor quer, o que o estudante quer, é acertar, né? É fazer com o máximo de acerto possível. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, aqui eu tenho 3 exemplos, né? Montar uma agenda de estudos, organizar os materiais para uma atividade prática e seguir um roteiro de escrita. Então, vamos lá. Organizar uma agenda de estudos. Isso aqui, gente, é uma ideia, tá? Vocês vão construir de acordo com
a sua turma e com o estudante que você tem. Nesse caso aqui, né, o que eu coloquei? Coloquei de segunda a sexta, coloquei os conteúdos, né? Então, aqui, quais as aulas que teve na segunda-feira? Português, matemática e geografia, por exemplo, né? Aqui o espaço tem muitos conteúdos, mas, se for o caso de vocês, colocam 3. A gente tem normalmente 3 aulas por dia, beleza. Então, são três conteúdos ali. Português, matemática e geografia, na segunda-feira. Teve para casa? Então, de qual conteúdo que teve para casa? Teve para casa de matemática e teve para casa de português. Então, eu marco ali no quadro, né, onde teve para casa, porque qual é o meu objetivo quando eu chego em casa? Eu pego essa agenda e olho lá, quer dizer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer para a casa de português e tenho que fazer para a casa de matemática. Então, eu organizo. Tá? Na terça-feira, de repente, pode acontecer, eu não sei se acontece com vocês, por exemplo, que tem um para casa de história que já é da semana passada, mas é para entregar na terça-feira. Então, ali você coloca, né, o conteúdo ali, a história, e que tem um para casa para fazer, porque tem que entregar na terça-feira. Então, a forma de preencher isso aqui vai depender da sua turma. Mas é uma maneira de eu visualizar a semana inteira, e aí eu posso colocar não só para casa, vai depender, né, do estudante, posso colocar algum trabalho, alguma atividade para entregar também, alguma pesquisa, e aí o menino consegue visualizar a semana inteira. Né? Eu acho que eu já falei isso para vocês, eu tenho uma organização desse jeito para mim, só que o meu é do mês inteiro, eu preciso visualizar o mês inteiro para eu conseguir me organizar, e é fantástico. O dia que eu descobri isso, eu descobri o Brasil. Aí, você pode usar uma autoavaliação por semana para que o menino consiga perceber o que é que ele fez, se ele atingiu os objetivos. Então, na segunda-feira ele cumpriu, né, com as tarefas escolares, ele fez os para-casas que precisava. Se ele fez, ele ganhou uma medalha de ouro. Se ele fez mais ou menos, ele ganhou uma medalha de prata. Se ele não fez, ele ganhou uma medalha de bronze. Então, ele vai ter medalha. Mas aí, o que eu posso melhorar? Aí eu tenho aquela faixa toda ali para o aluno conseguir refletir sobre o que ele precisa melhorar. Isso aqui, gente, serve não só para criança com autismo, tá? Isso aqui serve para criança com TDAH, né? Porque eles costumam ser muito desorganizados. Então, você pode fazer isso aqui a semana inteira para que ele se autoavalie, para que... Vamos trabalhar com essa organização de agenda. A Janiele, né, falando. É muito bom, Janiele, muito bom. Eu também gosto, porque dá uma visualização assim, bem legal e é muito concreto. E aqui, quando eu falo de concreto, não é concreto aquilo que pode pegar. Concreto, para mim, é aquilo que tem concretude, aquilo que tem significado, né? Que faz sentido. Então, aí é uma ideia de organização de agenda. Um outro exemplo, né? Organizar materiais para uma atividade prática. Agora eu não vou lembrar se foi com vocês que eu fiz isso. Que eu desenhei, né? Quando eu desenho, a coisa fica muito linda. Eu desenhei, acho que foi, porque eu estava falando de organização, uma carteira onde eu fiz o contorno de onde o menino ia colocar o caderno, o livro e o estojo para fazer a atividade. Né? Então, essa é uma forma de organização. Aqui o objetivo é fazer a atividade. Esse é o meu objetivo. Para eu atingir esse objetivo, o que eu preciso? Pegar o caderno, abrir o caderno, pegar o estojo, abrir o estojo, pegar o lápis,
fazer atividade. Então, eu coloco o passo a passo para o aluno, porque quando eu falo, por exemplo, né, para um aluno autista, vou dar exemplo de um autista, faz atividade. Às vezes ele fica travado, né? Eu acho que eu dei esse exemplo para vocês também, de um filho de uma conhecida minha, que ele tirava os lápis todos do estojo para poder fazer atividade, né? Então, em casa, quando ele fazia isso, ele olhava para a mãe e falava: mãe, eu estou sendo autista, né? Ela falou: tá. Aí ele voltava com os lápis todos para o estojo. Então, assim, é tirar o lápis preto. Vai precisar de colorir? Tirar o lápis de cor. Então, ali você faz um passo a passo para que ele possa se organizar dentro do objetivo que ele tem que atingir. Uma outra forma de eu fazer isso é com o mapa mental. Então, ali no meio está o objetivo, que é fazer atividade. Então, pegar o caderno, número 2, abrir o caderno, número 3, pegar o estojo, número 4, abrir o estojo, e número 5, pegar o lápis, e aí eu chego no 6, que é o meu objetivo, que é fazer atividade. Isso aqui, gente, para criança autista, isso é de uma importância impressionante, né? Porque ele consegue olhar, né? E eu acho que a gente já comentou isso também. O aluno precisa ver, só de olhar a tarefa, ele consegue entender o que é para fazer. Então, se você tem costume de fazer esse mapa mental, na hora que ele vai olhar o mapa mental, o que está no centro é o objetivo, é o mais importante. Aí ele consegue ler o que está à volta, né? Se ele se ele não sabe ler, aí você pode ler para ele, ou no caso, auxiliar de inclusão. Aqui um outro exemplo, né? Plantando sementes. Então, pegar o vaso, colocar terra, pôr a semente e regar. Então, isso aqui, eu não sei, eu sou meio jurássica com computador, gente, tem uns desenhos assim que eu não sei mexer muito neles não, tá? Mas isso aqui, cada ordem dessa, você pode colocar em uma figura para que ele... Eu não soube fazer, eu não consegui fazer isso não, eu tentei fazer, mas no final, gente, eu vou deixar que eu explico para as meninas. Então, você coloca lá, né, o número 1, lá no quadro número 1, o número 2, né, colocar terra lá no quadro número 2, para que ele entenda o que é para fazer. Bom, aqui tem um roteiro de escrita. Esse roteiro também eu acho ele muito legal. Então, é um roteiro de escrita em 4 etapas. Então, a primeira etapa é o que eu vou dizer, né? O que eu vou escrever. Então, vamos definir um objetivo de escrita, né? O que eu vou escrever? Qual que é o objetivo? Escrever sobre um assunto, contar uma história, pedir alguma coisa, qual é o objetivo? E aí, um exemplo, né, é meu animal favorito. Então, a meta aqui, né, o objetivo, já que eu vou... a ação é fazer alguma coisa, é escrever sobre alguma coisa. Então, no exemplo, né, no tema aqui, eu vou contar 3 coisas interessantes sobre o dinossauro, o Tiranossauro Rex. Então, é esse o meu objetivo. Vou contar 3 coisas. E aí, quais são as ideias, né? O que eu quero saber sobre isso? Então, eu vou listar 3 palavras, né? 3 palavras-chave, ou fatos, né? Na ordem para escrever, ou desenhar. Então, o que nós vamos tentar descobrir sobre o Tiranossauro Rex, ou o que eu vou escrever sobre o Tiranossauro Rex? Eu coloquei Tiranossauro Rex porque todo menino gosta de dinossauro, né? Pode ser o gato, o cachorro, né, de estimação, pode ser qualquer animal, ou pode ser, né, um brinquedo favorito e tal. E aí, quando é alguma coisa, por exemplo, um brinquedo ou um animal vivo, ele vai descrever sobre aquilo.
No caso do tiranossauro, como ele não é um ser vivo, nós vamos pesquisar 3 coisas. Nós vamos pesquisar qual é o tamanho do tiranossauro, onde ele viveu e o que ele comia. E aí, onde nós vamos pesquisar isso? Nós vamos pesquisar isso na internet, nós vamos pesquisar isso em algum livro, nós vamos pesquisar para ter essa resposta. E aí, nós vamos escrever uma frase para cada ideia. Então, a primeira frase é: o Tiranossauro Rex media quantos metros? Frase 2, ele vivia em um lugar onde ele vivia. Frase 3, ele comia, o que ele comia? Então, volto a repetir. Se é o cachorro de estimação, ele vai completar aqui com o que ele sabe, né? Porque ele sabe do que o cachorro gosta, onde o cachorro dorme, o que ele faz. O tiranossauro nós temos que pesquisar, porque ele não existe, né? Então, ele vai escrever 3 frases. Isso é um roteiro de escrita, é uma produção de texto. Então, para eu começar com o meu estudante numa produção de textos, né? Eu não posso querer que ele escreva um texto de uma página. Então, eu começo com 3 ideias, e aí eu vou aumentando isso para que ele consiga, para que o objetivo seja aumentado gradativamente e ele possa até conseguir fazer um texto. E aí, por último, né, revisar. Eu terminei? Verifique se o texto está completo e se cumpriu a meta do passo 1, que é escrever, né, sobre o dinossauro. Então, verificar. Falei sobre o dinossauro? Sim. Contei 3 coisas? Sim. Coloquei ponto final? Sim. Então, eu terminei. E aqui, eu não sei se está dando para ver, para mim aqui não está dando para ver. Eu vou tentar ver se eu consigo aumentar aqui. Mas aí eu acho, aí vocês somem. Está dando para ver um carimbo? Ah, fui mexer, agora bagunçou. Está dando para ver lá no final um carimbo? Não. Tira o Eu alvo, terminei. Tira o alvo, então, segue lá. Tá lá no 4, né? No final, lá no 4, se eu falei sobre dinossauro, né? Se eu escrevi 3 coisas, se eu coloquei ponto final, quer dizer que eu acabei com a história. Então, eu posso criar um carimbo. Oh, meu Deus, vem cá, gente. Diminuiu aqui, ó. Não, a tela. Aqui, ó. Eu acho que diminuiu foi aqui, viu, Elaine? Eu fui mexer. Espera aí, deixa eu tentar ver se eu consigo. Na tela número 4, no item 4, a gente consegue ver até a palavra sim. No número 3, coloquei ponto final? Isso. Na frente da palavra nada. No passo 4, são 4 passos. No passo 4, lá no final, é a verificação, né? Se eu falei sobre dinossauro, falei, contei 3 coisas, eu contei, coloquei ponto final, sim. Eu coloquei o desenho de um carimbo, que vocês podem usar também, né? O carimbo do terminei, do concluído, porque aí você dá ideia para o aluno que ele atingiu o objetivo, tá? Isso aqui é só uma ideia. Bom, esse exemplo aqui eu trouxe da outra vez, sobre o antes e o depois, né? Ou o primeiro e depois. Então, qual que é o objetivo? O objetivo do professor é que o aluno faça atividade. O objetivo do aluno é brincar. Então, primeiro, ele vai atingir o objetivo do professor, depois ele atinge o objetivo dele. Porque, normalmente, o professor, ele
tira do aluno a possibilidade de brincar, né? Não, agora não é hora de brincar, agora é hora de fazer atividade e tal, nós não vamos brincar agora. Não. Então, primeiro, nós vamos combinar. Primeiro o meu objetivo, depois o seu. Então, um cartão simples, com desenho, né, do que você quer que ele faça, se é escrever alguma coisa, se é desenhar alguma coisa, se é colorir. Então, primeiro ele faz a atividade e depois ele brinca. Esses cartões, gente, de antes e depois, é muito legal. Os meninos têm uma ideia muito boa disso aqui, né? E eles conseguem visualizar o que é para fazer, e aí isso dá uma tranquilidade que o objetivo dele vai ser alcançado. Bom, então aqui, né, um exemplo, né, mais um exemplo, criar estrutura visual. Use um quadro físico ou cartões visuais que mostrem claramente, primeiro, a tarefa desafiadora. Então, qual que é o exemplo aqui? 10 problemas de matemática. Essa é a tarefa desafiadora. E depois, atividade reforçadora. 5 minutos no tablet ou brincar com um brinquedo de interesse. Então, a criança sabe exatamente o que precisa fazer e por quanto tempo. Isso reduz a ansiedade de incerteza e motiva a passar pela tarefa difícil. Então, se ela sabe que se ela fizer 10 problemas de matemática, ela vai ter 5 minutos no tablet. Então, não adianta fazer 2 atividades, 3 atividades. Então, ela vai contando, na hora que ela consegue chegar na 10ª atividade, concluiu. Então, o objetivo está claro, são 10 atividades. Como que a gente controla a duração? Um exemplo. Se o aluno hesitar, lembre, faltam apenas 3 para o tablet. Você está quase lá. Então, se o aluno titubeia no meio da atividade e não quer fazer, não, já está faltando só 5. Você já fez 5. Não, está faltando só 3. Vamos lá. Né? Você consegue fazer. Então, o professor ajuda a criança a visualizar o fim do esforço e a se concentrar na meta a curto prazo. Então, está faltando pouco. Então, vamos lá. Então, isso é importante, né? Essa questão de antes e de primeiro e depois, isso para criança autista é muito legal. Um outro exemplo, esse exemplo também eu trouxe da outra vez, como planejar, e agora eu trago praticamente o mesmo exemplo como objetivar, que é guardar os materiais ou arrumar a mochila. Isso aqui pode ser usado em casa também, né? Então, uma lista para ele saber o que ele precisa colocar na mochila. Livro de português, caderno, estojo, lanche. Então, isso aqui, gente, essas imagens todas são tiradas de computador, tá? Isso aqui não tem nada muito elaborado, assim, muita coisa feita por design gráfico, não. Essa atividade aqui, nossa, gente, 7h36 já. Talvez vocês vão ver essa atividade com a Luciane e talvez com a Alexandra. Essa atividade é uma que a gente gosta muito pela bagunça que ela é. Essa atividade foi mandada por uma professora para a gente dar ideia do que fazer. Então, olha bem, observe os desenhos e complete. Quantas borboletas na cena? Quantas joaninhas? Quantas joaninhas do lado esquerdo da jardineira? Quantas joaninhas do lado direito da jardineira? Quantas flores? Quantas joaninhas do lado direito da borboleta? Quantas joaninhas em cima da flor? Meu Deus do céu! Nem se o menino não tiver dificuldade nenhuma, né? Isso é complexo. Olha bem, tem 7 perguntas numa mesma folha sobre uma atividade. Então, qual é a proposta aqui? Eu vou transformar, nós vamos falar, o importante aqui não é contar e direita, esquerda, em cima e embaixo. Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, observe os desenhos. Então, eu tenho a borboleta, tenho as joaninhas e tenho as flores. Quantas borboletas tem na cena? Então, tem um quadradinho ali para ele anotar, é só contar. Quantas borboletas? Só tem uma, então eu coloco o numeral 1. Quantas joaninhas tem na cena? Então, é só contar, né? Tem 6, eu coloco o resultado. Quantas joaninhas há do lado esquerdo da borboleta?
Então, qual que é o lado esquerdo? Então, eu vou contar, tem 2. Quantas joaninhas há do lado direito da borboleta? Eu conto, tem 3. Quantas flores há na cena? Contei, 3. Quantas joaninhas há em cima da flor? Contei, tem 1. Então, percebe que a mesma atividade pergunta as mesmas coisas, mas de uma maneira muito mais clara, né? Muito mais fácil da criança entender o que está sendo pedido. E aqui no final, né, eu faço um quadro. Qual que é o objetivo? Contar quantas imagens existem na atividade. Quantas borboletas, eu uso o desenho, coloco o resultado nessa coluna, o resultado em numeral. Quantas joaninhas, quantas flores, quantas imagens ao todo. Tá? Então, qual é o objetivo da tarefa? O objetivo da tarefa é contar e trabalhar direita e esquerda. Eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais clara. Atividades com sequência lógica, isso também eu trouxe da outra vez. Qual que é o objetivo? O objetivo é formar esse modelo. Então, eu tenho um passo a passo para conseguir chegar nesse modelo. Então, se eu tenho passo a passo, fica muito mais fácil do que se eu ficar experimentando por ensaio e erro. Então, ok. Então, até aqui a gente falou de objetivar, de objetivo. Gente, se eu estiver correndo demais, no final, vamos ver se a gente dá um tempinho para vocês perguntarem alguma coisa. Perseverar. O que é perseverar? Uma vez iniciada uma tarefa, perseverar, não desistir diante das dificuldades que possam surgir até atingir o objetivo. Gente, nós adultos, eu conheço um monte de adulto que para tudo no meio. Começa a fazer um curso, começa a escrever uma coisa, Então, perseverar é uma função executiva fundamental, né, para qualquer um de nós. Perseverar é a capacidade de manter o esforço focado em um objetivo. Acabamos de falar de objetivar. Mesmo diante de dificuldades, erros ou frustrações. Envolve a regulação emocional. Olha bem a quantidade de coisas difíceis aqui para uma criança autista. Manter o esforço focado no objetivo, diante de dificuldade, diante de erro, diante de frustração e regulação emocional. São todas dificuldades das pessoas com autismo, né? Muitos atribuem o sucesso a essa capacidade, a não desistir diante das dificuldades, insistir na superação dos obstáculos e ir adiante até atingir a meta proposta. Eu, se tem uma qualidade que eu tenho de perseverar. Eu falo que eu sou teimosa, né? Mas eu alivio isso falando que eu sou perseverante. Mas gente teimosa normalmente é perseverante. Essa função executiva encontra-se bastante ligada a outras, sobretudo as habilidades de objetivar, né, que nós acabamos de falar, organizar-se no tempo e automonitorar, que são dificuldades também. Aqui eu coloquei uma pergunta e coloquei algumas respostas. Quando perseveramos em uma atividade? Para que vocês possam ter claro o que vocês precisam fazer ao construir a atividade para os alunos para que eles possam perseverar. Clareza e objetivo definido. A atividade precisa ter um propósito claro. Oi? Alguém falou alguma coisa? Quanto mais a pessoa entende por que está fazendo algo, maior a chance de continuar. Isso é muito óbvio, né, gente? Desafio na medida certa. Tarefas muito fáceis geram tédio. Tarefas muito difíceis geram frustração. O ideal é um nível de desafio que estimule, mas não paralise. Feedback. A pessoa precisa perceber progresso. Feedback pode ser externo, alguém avaliando, ou interno, notar melhora. Então, o professor, né, falando, não, vamos lá, você já fez 5, só falta mais 5, você já fez 6, só faltam 4.
esses feedbacks são fundamentais. Autonomia, ter liberdade para executar a tarefa do próprio jeito, aumenta o engajamento. Isso aqui vai ser muito comum no Fundamental 2, né? Que os meninos já têm um pouco mais de maturidade e eles gostam de fazer do jeito deles, né? E o professor precisa entender e deixar fazer. Decidir ritmo, métodos ou sequência torna a tarefa mais significativa. Muitas crianças fazem isso naturalmente. Ah, não, deixa que eu faço aqui, deixa que eu faço aqui. Né? Deixa que eu faço do meu jeito. E aí é importante deixar que a criança faça do jeito, né? Significado pessoal. A atividade deve ter algum valor para quem a realiza. Um valor emocional, um valor intelectual, um valor prático ou valor moral. Ou seja, para que eu estou fazendo isso? Para que serve isso que eu estou fazendo? Então, a funcionalidade da atividade, ela é fundamental. Quando a atividade faz sentido, a motivação se mantém. Variedade e estímulo sensorial. Atividades monótonas reduzem perseverança. Variar ferramentas, ambientes ou modos de fazer ajuda a manter o foco. Recompensa, intrínseca ou extrínseca? Intrínseca, sensação do prazer, curiosidade, de interesse. Extrínseca, elogios, resultados, prêmios, benefícios. Lembra lá da agenda, né? Com a medalha de ouro, de prata e de bronze, né? E eu vou falar alguma coisa sobre Ai, gente, eu esqueci de pegar um negócio. Agora não sei onde que está. O que a gente chama de economia de fichas, né? Trocar fichas com os meninos, isso é muito legal também, porque eles conseguem perceber que eles estão conseguindo fazer, né? Estrutura e previsibilidade. Quando sabemos como começar, o que fazer depois e quando terminar, é mais fácil persistir. Né? Se eu não souber o final, o objetivo, fica difícil. Rotinas, etapas claras e instruções simples favorecem a continuidade. Regulação emocional possível. A atividade não deve gerar ansiedade ou desconforto excessivo. Um ambiente calmo melhora a perseverança. Isso aí para todo mundo, né? Então, vamos lá. O que o estudante precisa? Controlar a reação inicial à frustração, que é o controle inibitório, né? Que é controlar, eu não vou dar conta, eu não sei, eu já tentei isso, eu não sei, eu sou burro mesmo, eu não sei fazer. Então, é fundamental a gente fazer com que o aluno controle isso. Lembrar o objetivo final, né? Falei disso, a objetivação, a memória de trabalho. Tentar uma nova abordagem, né? Flexibilidade cognitiva, que é uma das coisas que o autista tem uma dificuldade muito grande. O autista, ele não tem flexibilidade cognitiva. Né? O que ele pensa é muito restrito, é muito concreto, é muito palpar o pé da pedra, né? Então, a flexibilidade emocional para o autista é importante. Atividades que ensinam a perseverar. Jogos de tabuleiros com regras. Incentivo a seguir regras e a lidar com a perda. Controle inibitório e perseverança. Então, eu coloquei 3 exemplos aí, mas são muitos, né? Jogo de dama, dominó, memória. Então, quando um aluno é aquele aluno assim, perdeu, ele atrapalha tudo, joga tudo, que não quer fazer mais. Não, eu perdi agora, mas eu posso jogar de novo e ganhar. Vocês podem aproveitar jogo de trilha, né? Esse do meio aí, eu adoro jogo de trilha, e vocês podem usar jogo de trilha com coisas do dia a dia, do conteúdo, né? Falar 2 palavras que né? Tirei 5, cheguei na casa 5, falar 2 palavras que comecem com a letra tal, falar o nome de um animal,
falar o nome de uma cor. Então, vocês podem usar, né, várias questões estudadas na sala nesse jogo de trilha, né? Esse jogo de ludo, quando eu era criança, eu jogava isso demais. Atividades que ensinam a perseverar. Histórias sociais. Criar uma história com um personagem que persistiu na realização de alguma atividade ou mudou de estratégia. Eu não sei se algumas de vocês estavam aqui na aula da semana passada, que eu falei sobre histórias sociais. História social, gente, vocês podem fazer história social com um conteúdo, tá? Contar uma história para que o aluno entenda o conteúdo, ou com alguma dificuldade do aluno. Aquele aluno que não fica na sala, que rasga a atividade, que não fica sentado, que bate nos colegas. Criar uma história sobre uma criança que fazia isso, e aí aconteceu aquilo, aí de repente ele viu que isso não era legal, não sei o quê, não sei o quê. Criar uma história. Aí a criança autista consegue entender isso melhor. Eu tenho 2 histórias sociais que não estão aqui agora, posso até mandar para vocês, uma de uma criança que não ficava na sala e outra de uma criança que não gostava de fazer atividade. Coisa assim, super elementar, gente, super elementar, nada elaboradíssimo, não. Taxa de erro aceitável, isso aqui também eu acho muito legal. Normalizar o erro como parte do processo de aprendizagem. É normal errar 3 vezes antes de acertar. Aqui tem um porém que é o seguinte: o autista ele tem dificuldade de aprender com o erro. Tá? Isso é muito comum numa criança típica, mas a criança autista tem dificuldade de aprender com o erro. Mas fazer com que o erro seja normal, é normal a gente errar, isso dá uma certa tranquilidade. Então, é importante criar essas taxas de erros, né, nas atividades que vocês fazem na sala de aula. Então, aqui, que eu falei sobre dividir o trabalho em etapas, né? Usar uma decomposição visual. Por exemplo, para uma folha com 20 exercícios, cubra 15 deles com um pedaço de papel ou use um marcador. Diga, nossa missão agora são só esses 5 exercícios. Então, tá vendo que eu estou criando um objetivo para que o menino persevere na execução dessa atividade. Transforma uma atividade longa e esmagadora em uma série de metas alcançáveis. O sucesso rápido em 5 itens aumenta a confiança para continuar. Fez as 5? Beleza, agora nós vamos criar outro objetivo. Agora o objetivo é fazer mais essas 5, do número 6 até o número 10. E vai fazendo, e isso vai fazendo com que o aluno ele crie uma tranquilidade ao realizar a tarefa, né? Reforce a conclusão de cada etapa, isso aqui é fundamental também. A cada mini missão completa, os 5 exercícios, use um reforço verbal específico e um cheque visual. Parabéns, missão 1 completa. Você persistiu e conseguiu. Então, missão 1 completa. Agora vamos para a missão 2, né? O reforço imediato ajuda a criança a associar o esforço, que é a perseverança, à recompensa, né, que é o sucesso. Aqui, no caso, o reforçador aqui é um reforçador social, né? É o elogio. 3 exemplos de sala de aula: redirecionar a tarefa, continuar lendo um texto difícil, aprender com o erro em um jogo de regras. Redirecionar a tarefa. Em vez de dar a resposta, pergunte: o plano A não funcionou, qual pode ser o plano B? Vamos tentar com um lápis vermelho ou com um bloco maior? Vamos fazer de outro jeito? Então, redirecionar a tarefa ensina, inclusive, o aluno a fazer isso também, né? Incentiva a flexibilidade cognitiva, como eu falei, que é uma dificuldade do autista, né? O autista tem rigidez cognitiva, que é mudar de abordagem, né? Que é crucial para a perseverança. A criança aprende que a persistência não é repetir o erro, mas sim mudar a tática. Agora, fazer diferente. Continuar lendo um texto difícil.
estabeleça a regra. Defina claramente, você só pode pedir ajuda para mim depois de tentar 3 vezes sozinho. Use um apoio visual, 3 estrelas ou 3 pontos na mesa. Coloque alguma coisa para poder marcar. Então, você coloca lá 3 caixinhas, 3 bolinhas. Se ele pediu se ele tentou uma vez, ele marca lá com a bolinha. Tentou 2 vezes, marcou lá. Tentou 3 vezes, marcou. Agora ele pode pedir ajuda. A criança tem uma regra clara sobre quando o apoio virá, incentivando o esforço autônomo. Então, continua tentando. Quando você tiver tentado 3 vezes, aí você me pede. Aprender com um erro, com um jogo de regras. Jogue jogos simples de regras, né? O que eu já falei, jogo de memória, ludo, jogo da velha, dama, né? A criança autista aprende que a perda é um final de jogo, que é previsível. Quer dizer, o jogo acaba, e não um fracasso catastrófico. É um ensaio para lidar com erros na vida real. Porque na vida real a gente vivencia o tempo inteiro, né? Reforce a calma. Quando o aluno perder, diga, você perdeu a rodada, mas conseguiu ficar calmo. Isso é ser um ótimo jogador. Vamos jogar de novo. Tá vendo como é que, quando a gente, essa questão do incentivo, né, que eu não falo, gente, Sandra, mas ele perdeu, como é que eu vou elogiar? Né? Elogia o comportamento. E aí ele, quer dizer, alguma coisa ele ganhou, né? O professor elogia o controle emocional, a perseverança em manter a calma, não o resultado. Isso reforça a regulação emocional, que é difícil também. Estratégias para perseverar. Controlar a reação inicial à frustração, lembrar o objetivo final, tentar uma nova abordagem. Então, para que eu possa perseverar. E isso aqui é uma coisa muito legal, que é o que a gente chama de economia de fichas. Eu não sei se vocês já tiveram alguma aula com a Luciane também gosta muito disso. Isso aqui, gente, é o seguinte. Você dá esse quadrinho para o menino, tá? E aí ele tem, nesse quadrinho maior, ele escolhe o que ele quer ganhar. Tá? Então, eu quero mexer no tablet, eu quero mexer no computador, eu quero mexer no celular, eu quero brincar e tal. Mas aí ele vai ter que fazer 5 tarefas. Cada tarefa que ele realiza, ele ganha uma ficha. Então, essas fichas que estão do lado direito são as fichas que eu vou marcar, elas são colocadas com velcro. E aí, assim, aí você fez atividade, então coloca a bandeirinha ali. Aí você fez mais uma, coloca outra bandeirinha. Você fez mais uma. Na hora que ele completou esse quadro, aí ele ganha o que ele quer. Tá? Então, aqui tem dois exemplos, né? Um exemplo mais feminino, um exemplo mais masculino, mas isso não quer dizer que tem que ser assim. Né? E aí aqui tem um menininho mostrando, né? Quais são os benefícios, né? Clareza nas expectativas, o estudante entende o que ele precisa fazer, entende o objetivo, aumento da motivação, fortalece os comportamentos positivos, a perseverança, autonomia, a criança escolhe recompensas, né? Então ela entende a perseverança, e versátil, né? Pode ser usado na escola ou em casa. Essa economia de fichas vocês podem fazer com plastificada, né, para poder durar bastante e tal. A nossa é plastificada. Meninas, então é isso. Não, são 3 minutos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Gente, a gente não tem que reinventar a roda, tá? Eu acho que às vezes a gente fica tão ansiosa, né, com o aluno, a gente não tem que reinventar a roda. A coisa é muito mais simples do que a gente imagina. O que eu sempre reforço é o seguinte, a gente tem que conhecer o aluno. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tem facilidade, o que ele tem dificuldade, e aí eu consigo criar essas estratégias dentro de cada conteúdo.
Ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Obrigada pelos elogios. Verônica levantou a mão. Sandra, eu queria me apegar a 2 detalhes que você falou aí, sobre esmiuçar. O verbo que me veio à cabeça foi esmiuçar, que é uma coisa bem antiga. Para alunos com TEA e com qualquer outra deficiência, até hiperativa e tal, os alunos nossos de esmiuçar, para mim, é a palavra de ordem. Então, você colocar os detalhes em partes para ele acompanhar, e lógico, na educação infantil, eles não estão leitores ainda, mas você pode vir com comunicação alternativa ou mesmo oralmente, para tratar com eles a questão do esmiuçar cada passo. E a outra coisa que você muito que eu achei bacana foi a história social. Eu faço essa história que eles chegam em silêncio e ficam muito tempo em silêncio e só a gente falando, falando, falando. Então, quando a gente começa com uma história sobre o tema, o horário da sala de aula, onde ele tem que lembrar o nome da regente, lembrar o nome de algum amigo, que lanche que ele faz, isso é uma história social localmente instituída que vai puxando essa linguagem com a gente lá na educação infantil também. Então, são muitas coisas. O esmiuçar é a história social interna mesmo da unidade escolar, que está bem mais próxima deles. Eu gosto muito. Parabéns, gostei muito. Parabéns. A história social é muito boa, também gosto muito. Obrigada, Verônica. Mais alguém? Gostaria de agradecer Então, a pode falar, Margareth. participação de todos. E a você também, Sandra. Foi muito bom, um ótimo assunto. E obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. Foi muito bom. Pois é, obrigada a vocês pela audiência, né? Obrigada a vocês por esse ano. Eu já estive com vocês algumas vezes, eu já até perdi a conta, eu já não sei mais. De vez em quando a Nivânia me cobra para eu poder mandar para elas apresentações. Eu falei, Nivânia, eu já nem sei mais quantas vezes eu falei para o pessoal de Itaúna. Mas gostaria de agradecer, espero que esse ano, né, tenha sido produtivo para vocês e o que a gente compartilhou aqui possa, né, fazer com que vocês melhorem cada vez mais, né, o dia a dia de vocês. E, no mais, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe, que o Menino Jesus possa trazer muita paz no coração de vocês e dos seus estudantes, e que o ano que vem a gente vai estar aí de novo, né, com novas dúvidas, com novos meninos, né, com novos estudantes, vem novas dúvidas, novos desafios, né, novas propostas, e que a gente possa crescer juntos. Tá? Muito obrigada e até uma próxima. Para você também, viu, Sandra? No final de ano. Amém. Para você também, sim. Obrigada. Com Deus. Com Deus também.